Rio+20 já se foi, mas que semente foi plantada? O Diplomacia traz um balanço dos resultados da Conferência do Clima, que transformou o Rio na capital mundial dos ambientalistas. A Rio+20 é um ponto de partida. Você confere ainda a análise do senador Fernando Collor, que há 20 anos comandou a Eco 92. Nada justifica a ausência do presidente americano. E você vai ver mais. Paraguai ou Venezuela? A crise no Mercosul toma conta da diplomacia brasileira, que espera avanços econômicos com o novo sócio. Fora da unidade do Mercosul, o que nos resta é a dependência. Portugueses querem do Brasil o mesmo tratamento fiscal dado aos vinhos dos países do Cone Sul. Nós temos que preservar a indústria brasileira sem fazer uma salvaguarda que lese o consumidor. No Arte e Diplomacia, o cotidiano das comunidades do Rio de Janeiro, tomadas pela guerra das drogas, sob o olhar do fotógrafo Severino Silva. E nas colunas culturais, a análise de 2 documentários sobre a Guerra do Paraguai e o som irlandês da banda The Chieftains. E ao longo do programa você acompanha o ensaio fotográfico de Luiz Fernando Valls sobre o Timor-Leste. O 8º país de língua portuguesa acaba de completar 10 anos de independência. A crise no Mercosul, após a destituição do presidente Lugo, ainda não se encerrou. O Paraguai não aceita a decisão de suspensão tomada pelo Brasil, Argentina e Uruguai e rejeita o sinal verde dado à entrada da Venezuela. O Paraguai ameaça ir até a Corte Internacional de Haia. Enquanto isso, políticos do país buscam apoio no Congresso brasileiro. Uma comitiva de paraguaios esteve no Brasil e criticou a suspensão do bloco econômico. Eles negam que a derrubada de Lugo tenha sido um golpe. É raro um golpe em um país em que não existe a mais mínima restrição às liberdades e aos direitos da cidadania e do povo em geral. A vida transcurre normalmente no Paraguai. Esperamos que respete a soberania do pueblo paraguaio. Empresários brasileiros que vivem no Paraguai também participaram da comitiva. Os chamados brasiguaios são quase 5% da população e respondem por 75% da produção de grãos no país. Eles alertam para os prejuízos com a suspensão do Mercosul. Os insumos para nós plantar soja, milho, trigo no Paraguai, tudo vem de fora. Os fertilizantes vêm do Brasil, a parte dos insumos vem da Argentina, vem do Brasil. Então nós precisamos que isso se normalize para que nossos processos de produção sejam normais. E isso não vai estar afetando o Lugo, vai estar afetando os brasiguaios, os paraguaios e toda a sociedade, o crescimento do Paraguai. Ela pode trazer prejuízos incalculáveis para o povo paraguai e para o povo brasileiro, em especial o povo do estado do Paraná, que tem a maior fronteira com o Paraguai. A suspensão do Paraguai no Mercosul impediu a reunião do Parlasul, marcada para Montevidéu. Brasil, Uruguai e Paraguai estavam lá, mas a bancada da Argentina seguiu a orientação da presidente Cristina Kirchner e não apareceu. Majoritariamente, o Congresso brasileiro apoia a posição da presidenta Dilma e do presidente do Uruguai e da Argentina. Mas sonegar o debate a um parlamento, não é mais o parlamento, é o calamento, é uma atitude absolutamente não aceitável. O presidente do Parlasul, que é paraguaio, esteve na Argentina e até tentou participar da cúpula de chefes de Estado do Mercosul, mas foi barrado na porta de entrada. Creo que também foi um despropósito, já que eu não fui como representante do Parlamento paraguaio, eu fui como representante do Parlamento do Mercosul e não só representando a meu país. Neste momento sou parlamentário da região, não só de meu país. O representante do Paraguai disse que a suspensão do Mercosul foi maquiavélica. O protocolo constitutivo do Parlamento do Mercosul representa a los pueblos del Mercosur
no representa a los gobiernos ni a sus respectivos parlamentos nacionales, representa a sus pueblos, no como interpreta maquiavélicamente los ejecutivos de turno del Mercosur, que en forma arbitraria ha suspendido al Paraguay. O governo do Paraguai decidiu recorrer ao Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul para tentar evitar a suspensão. O presidente Federico Franco garantiu que o país não vai abandonar o bloco econômico, mas disse que não teve chance de se defender durante a cúpula dos chefes de Estado em Mendoza, na Argentina. Já o coordenador da bancada paraguaia no Parlasul afirmou que o país vai levar o caso à Corte Internacional das Nações Unidas, em Haia. Vamos nosotros como país, como Paraguay, ya estoy hablando, instrumentar los medios legales necesarios ante el Tribunal de la Haya para demostrar que se ha violado el protocolo de Europreto, el protocolo de Ushuaia, el mismo protocolo de la Fundación del Mercosur. O sea, que se ha atravesado y atropellado todos los principios del ordenamiento jurídico del derecho político internacional público. A volta do Paraguai, segundo a decisão do Mercosul, é quando houver plena vigência da ordem democrática. Os paraguaios também questionam a entrada da Venezuela no Mercosul. Esperamos que Brasil não se contagie de ese respeto a la soberanía de los pueblos, ¿verdad? Nosotros queremos demasiado importante dentro de ese proceso de integración, dentro de este Mercosur al que estamos defendiendo, que no vengan países extraños que no forman parte hoy del Mercosur a romper esa integración que tenemos entre Paraguay, Brasil e os demais países. E a entrada da Venezuela, mais do que um problema da democracia, é um imperativo geopolítico para a sobrevivência do Brasil como economia. Porque fora disso, fora da unidade do Mercosul, o que nos resta é a dependência. O saldo da balança comercial brasileira no primeiro semestre do ano foi de 7 bilhões e 100 milhões de dólares. Mas se na contagem geral as exportações cresceram, as vendas para a Europa e para a Argentina tiveram uma queda acentuada, 16% no caso argentino e 7% no caso da União Europeia. Quem segurou o comércio foram os africanos e chineses. E na expectativa de romper as barreiras com a Argentina, a Comissão Representativa do Brasil no Mercosul trouxe a Brasília parlamentares daquele país para uma audiência pública. Quase 50 bilhões de dólares. Este é o tamanho do problema. Ou melhor, este é o volume do comércio exterior bilateral Brasil-Argentina. Um comércio que vem sendo afetado pela crise internacional e também pelas dificuldades financeiras dos argentinos. Sem dólar no caixa, o país vizinho impôs uma série de dificuldades e de burocracias para complicar as importações e gastar menos. Quem mais sofre com as novas regras é o Brasil, que tem na Argentina o terceiro maior mercado consumidor. E quando se fala em produtos industrializados, eles despontam como nosso principal cliente. Se considerarmos os produtos industrializados e semi-industrializados, nossas exportações para a Argentina respondem por 93%. Somente nos 4 primeiros meses deste ano, o comércio bilateral caiu 9%. E mantido este ritmo até o final do ano, o prejuízo somado para os dois lados deve chegar a 17 bilhões de dólares. As trocas comerciais devem cair para cerca de 33 bilhões de dólares, performance equivalente ao comércio de 2007. E a indústria nacional será a principal prejudicada. Há muitos produtos retidos nas fronteiras, as empresas não estão podendo faturar e também estão sem receber. E o que é mais grave, esses produtos não podem ser colocados em outros mercados, porque são produtos destinados especificamente ao mercado argentino. Você, quando vê os caminhões parados na fronteira, em Uruguaiana, por onde passa 70% de tudo que vem por via terrestre, você vê uma queda de 30% no transporte internacional, que são empresas brasileiras. É a área de serviço, não é nem o produto, é a área de serviço, 30% a queda. Caminhões carregados de chocolate derretendo por causa do calor. Não estão sendo, digamos, adequadamente corretos nessa relação e nessa disposição de entendimento. Diante do impasse, a Comissão Representativa do Brasil, junto ao Mercosul, reuniu parlamentares argentinos, empresários e representantes do governo brasileiro para tentar encontrar uma saída.
A solução definitiva ainda não foi encontrada, mas a esperança no diálogo ainda persiste. A saída é o diálogo, é o entendimento, é chegar na mesa e a Argentina começar a respeitar o que manda o OMC, o que manda os protocolos assinados no Mercosul, o que manda as reuniões feitas em Câmara Setorial. Eu entendo que a Argentina está defendendo os seus interesses, mas documentos assinados, protocolos ajustados, acordos feitos têm que ser respeitados. Realmente el Mercosur tiene que ser nuestro refugio, es nuestra reserva de mercado y es como nosotros mejor podemos enfrentar el mundo multipolar y tenemos que ir disminuyendo de a poco todas las barreras que nosotros tenemos entre los dos países, sorteándolas de manera inteligente. Daqui para frente, o Parlasul entra nessa discussão. Nós vamos acompanhar de perto as ações do governo argentino e do governo brasileiro. E quando eu digo nós, é o Parlasul na seção brasileira e o Parlasul argentino também. Nós temos que esperar a articulação do Mercosul, que é uma saída que nós temos de mercado, de soma, de energia, de sinergia para sairmos da crise. Os patrícios portugueses querem o mesmo tratamento fiscal de los hermanos, redução do imposto de importação para os vinhos portugueses, assim como ocorre com os países do Mercosul. Um projeto já está em análise no Senado Federal. Longe de um brinde de confraternização, a ideia tem deixado um sabor amargo entre os setores envolvidos. No país da cerveja, o vinho começa a cair no gosto popular. Mais barato e com maior qualidade, ele ganha espaço nas prateleiras e nos carrinhos. As mudanças de hábitos favorecem o vinho nacional. Em 2011, foram vendidos mais de 19 milhões de litros de vinhos finos produzidos no Rio Grande do Sul. Mas o vinho tomado no país tem diferentes nacionalidades. O Brasil importa principalmente do Chile, dos países que compõem o Mercosul e da União Europeia. Em 2011, Portugal exportou para o Brasil 8 milhões e meio de litros de vinho, enquanto os países do Mercosul venderam mais que o dobro. Para cair ainda mais no gosto dos consumidores brasileiros, as vinícolas lusitanas reclamam o mesmo tratamento concedido aos vizinhos do Mercosul. Já está em debate na Comissão Parlamentar Representativa do Brasil no Mercosul um projeto que isenta os vinhos portugueses do imposto de importação. Mas a proposta encontra resistência entre os produtores nacionais. É uma ameaça, sim, porque se esse efeito, digamos, de diminuir o imposto, ou seja, fazer um tratamento especial para um país, ele pode também depois se estender para outros países. E isso entendemos que não deve ser assim. Deve ser tratado como uma política pública e que estabeleça regras, né, de comercialização. Então, tratar um país e ter apenas para ele uma legislação específica, eu entendo que não está correto. Até os importadores veem a proposta com certas dúvidas. Claro que os vinhos portugueses vão ganhar competitividade, vão ganhar um pouco mais de mercado, porque preço é um item relevante no consumo. Os portugueses podem ser até ultrapassar os chilenos na linha como se fala, de importação. Porque os portugueses têm uma procura boa e se tiver um imposto mais baixo, automaticamente a procura vai ser melhor. Eu acho que não vai causar uma grande mexida no mercado. Claro, os vinhos portugueses vão ser mais conhecidos, alguns vinhos que hoje são menos acessíveis as pessoas vão provar, mas não acho que vai fazer uma grande... Seria diferente se fosse uma França, por exemplo. A gente vai ter clientes de todo tipo, principalmente aqueles que gostam dos vinhos do velho mundo, vai ter uma clientela muito boa, porque os vinhos em si, eles vão se sobressair mais, vão ter uma venda melhor. Disputas à parte, quando o assunto é preço, quem sai ganhando é o consumidor. Se ele tiver num preço melhor, né, sendo vinho português é um vinho bom, com certeza a gente consumiria mais o vinho português, né? Já provei vários, né? São bons e se tiver uma isenção de imposto facilita mais ainda para o consumidor, né? Seria muito bom, excelente. Quanto melhor o preço, mais o consumo. Mas a curto prazo, nem os laços que unem Brasil e Portugal devem ajudar. O projeto de lei já conta com parecer contrário. O sabor amargo é decorrente da falta de uma política de reciprocidade nas relações comerciais entre Brasil e União Europeia. O problema é que a gente tem que entender essa decisão dentro dos aspectos dos grupos ou dos blocos econômicos onde ela se encontra. Portugal integra a União Europeia. A Europa é protecionista demais. E qual é a lógica de, se não entra vinho do Mercosul ou do Brasil na Europa,
incluindo Portugal, como é que esses vinhos entrarão livremente, até com isenção fiscal no Brasil. Nós temos que preservar a indústria brasileira sem fazer uma salvaguarda que lese o consumidor. A seguir, os efeitos da crise internacional sobre as exportações brasileiras de mármore e granito. Em um minuto, a gente está de volta.